Muito bem, começando mais um episódio para você do nosso estúdio aberto, para você que acompanha a gente através do Limpi.com. Já quero agradecer, muito obrigado pelo carinho e também, claro, já falar para você, já compartilhe esse nosso conteúdo aí, porque você vai compartilhando, você vai criando conteúdos aqui no Limpi.com, você vai trocando, você vai ganhando pontos e esses pontos depois você troca por membros. Então aproveita e manda aí para todos os amigos, toda a família aí, para curtir a nossa programação, que é 24 horas com notícias e, claro, todo o podcast, todo o conteúdo, os entrevistados que a gente entra para fazer um bate-papo com a gente. Você vai criando todo esse vínculo, esse conteúdo bacana para você. Falando em conteúdo, uma questão que é muito complicada em nosso país é a questão de segurança. E para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o nosso grande amigo lá de Barretos, o Dudu. Tudo bem, Dudu? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo carinho, por aceitar esse convite para falar de um assunto super, assim, vamos dizer, que é a questão de segurança aqui no Brasil, que, querendo ou não, a gente está numa situação complicada, né, quanto isso, né? Isso. A segurança hoje em dia, ela não passa a ser simplesmente é, eu preciso de segurança porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições melhores. Não, hoje a segurança ela passa a ser uma, uma, uma necessidade, né? Haja vista que a segurança pública, infelizmente aí, não consegue atender tantas as demandas e a criminalidade que vai aumentando cada dia mais. E a segurança privada, ela veio para ser o braço direito da segurança pública aí. E essa questão, igual você falou, né? Hoje em dia não é a questão de ter muito dinheiro ou não ter dinheiro, porque até mesmo se você não tiver dinheiro, aí que fica até mais a situação, né? Porque a gente vê vários casos aí de bandidos que infelizmente pega lá o trabalhador e se ele não tem lá o celular, se ele não tem algo de interessante, ele acaba perdendo a vida exatamente por causa disso, né? Às vezes, se você tem ou se você não tem dinheiro, então essa questão da segurança no Brasil, né? Infelizmente ela vem para ambos os pontos aí, né? Realmente, eu falo que hoje a bandidagem ela não vê só a classe alta, né? Mas ela veja a oportunidade. Então, aonde a criminalidade, o bandido vê ali a oportunidade, a vulnerabilidade do cidadão, seja ele trabalhador, seja ele empresário, seja ele pai de chefe de família, eles vê a oportunidade ali de um ponto de fragilidade para poder fazer os seus atos aí criminosos aí em cima. Então a segurança privada ela veio para somar com a segurança pública, trazendo aí um fortalecimento para que a população se respalda um pouco e tenha um pouco mais de segurança através aí da segurança privada, né, que nós chamamos. Eu queria saber com você os desafios, porque é o seguinte, se a gente for pegar para ver vários históricos aí, a gente vê que a lei, né, infelizmente no Brasil está muito atrasado quanto isso, a lei, né, ela favorece muito mais o bandido do que a pessoa do bem, né? Um exemplo, a gente está aqui no estúdio, se de repente entra alguém aqui e se a gente fazer alguma coisa, a gente está mais complicado que um bandido que veio aqui para assaltar nós, né? Então a lei ela favorece muito essa questão do bandido quanto a população normal. E quais são os desafios? Porque, assim, para uma empresa de segurança, você tem que ter toda essa questão de controle, tanto emocional quanto controle de segurança também de vocês e dos colaboradores, enfim, né? Quais são os desafios que a gente pega nessa questão de uma empresa de segurança, e principalmente a segurança privada? Hoje na verdade, para você se tornar aí né, vamos lá, começar do início, para você se tornar hoje um segurança, para poder trabalhar aí na área da segurança patrimonial, seja ela segurança pessoal, né, que abrange todas essas qualificações, existe aí uma academia de formação. Então, não é simplesmente o camarada chegar, eu vou ser segurança. Não, ele passa por rigorosos treinamentos, né? Tanto ele na academia, quanto ele psicológico também, para poder atender justamente essas dificuldades, né? Para você ter um preparo psicológico, um preparo físico, para que você possa aí se resbaldar ou até mesmo de repente, num confronto aí, onde a gente depara, na verdade, diariamente com essas situações aí. E aí, como você falou, de repente, a gente cansa de ver aí nos jornais, na televisão, né?
muitas das vezes o segurança ou o trabalhador, ele agindo de uma forma, talvez alguém pega ali no momento que ele já, aquela situação se tornou, mas o início ninguém pega. Então mostra aí onde a lei, né, acaba entendendo que o segurança ou até mesmo a polícia agiu de forma incorreta ou abuso de autoridades, essas coisas. Então, os desafios são isso aí, é provar para a sociedade que nós estamos aqui para protegê-lo e não fazer coisas ou agredir ou que seja outra pessoa. Porque assim, na minha opinião, desde que a pessoa ela já vai para a parte de ser um criminoso, de roubar, assaltar, enfim, é ela que quis entrar naquela situação. Então, ou seja, qualquer tipo de ato que venha para se defender, né, o cidadão mesmo, o trabalhador que venha se defender, eu acho que tudo isso tem que entrar como legítima defesa. Mas não é bem assim que funciona, né? Igual você falou, né? Porque muitos casos a gente acaba vendo o depois, né, do que aconteceu. E antes, às vezes, se não, até mesmo se for filmado, tiver uma câmera de segurança ali, às vezes acaba não funcionando nem como prova, né? Na verdade, é como eu disse, né? Hoje, na teoria, é uma coisa, né? Na prática é outra. Então, na prática é outra, é igual você disse. De repente, você está na sua casa, com a sua família, um indivíduo pula lá dentro, invade a sua residência, você muitas das vezes vai ter que usar de forma aí, né? O cara não entrou lá na sua casa o primeiro, ele não foi convidado. Então ele não vai entrar lá para te cumprimentar, te dar um beijinho no rosto e virar as costas e ir embora. Então, com certeza, esse cara vai entrar para sua casa com das piores intenções. E você tem, infelizmente, você também tem que agir dessa forma, né? Se o cara pulou na sua casa sem ser convidado, coisa boa ele não quer. E aí, dessa forma, você vai agir de uma forma que eu entendo que o cara pulou, ele vai fazer algo com você ou com a sua família, você vai se defender. E nesse ato de defesa, talvez, dependendo da situação, a justiça acaba interpretando de outra forma, e aí o bandido passa a ser inocente e você passa a ser o criminoso. Não, eu vi uma reportagem, não sei se você chegou a ver, mas eu vi uma reportagem que o bandido, ele foi pular um muro de uma casa para poder assaltar a residência, né? E ele se enroscou lá numa cerca que tinha lá, né? E ele se machucou. E como não tinha a placa lá da cerca e enfim, avisando, né, que tinha esse perigo, né? Quem foi processado foi o dono da casa, porque ele não tinha todas as sinalizações para avisar o bandido, não entra aqui que você vai se machucar, né? Para você ver como é que é tanto ridículo em algumas situações, né? Pois mas essa é a realidade, viu? Essa é a realidade que, infelizmente, é um dos maiores desafios, você, cidadão de bem, proteger o seu patrimônio, proteger a sua família, ou proteger alguém que você está trabalhando, prestando serviço, e num ato desse aí você tem que provar, além da sua capacidade técnica de estar ali exercendo sua função, tem que provar que o cara, além do cara estar fazendo tudo isso aí, que você é o certo e o cara está errado. Então é complicado. Geralmente é complicado. E fala pra mim, Lulu, porque a gente tá num momento que tá tudo mudando muito rápido, e a tecnologia é algo que sempre tá em movimento, né? O que era 10 meses atrás, hoje em dia tá totalmente diferente. Inteligência artificial e não sei o que mais, e programa novo, enfim. E no ramo de segurança, a tecnologia, quando ela vem com bastante força também, né? Sim. A tecnologia na área da segurança, haja vista que hoje nós temos aí, né, vários meios de trabalho. Hoje tem aí o drone, né, que, por exemplo, em evento, o drone ele é bastante utilizado de forma legalizada e autorizado também pela Polícia Federal, no caso do evento, e possa monitorar um evento. Por exemplo, você não tem uma quantidade de segurança para poder para olhar todo o espaço ali. Então, um drone é onde a gente usa o circuito de CFTV, né, que é um circuito que a gente consegue monitorar o evento, né, um camarada fica lá na sala de CFTV e ele monitora o evento. Qualquer ato ilícito ou qualquer situação de emergência é acionado segurança via rádio, onde ele consegue chegar no local com mais rapidez. Então, a tecnologia, nesse ponto, ela vem para ajudar bastante.
E nessa questão do drone, né, ajuda muito, porque, igual você falou, às vezes você não tem lá dependendo do evento, você vai precisar de um número de pessoas muito grande, o que vai encarretar em valores também, né, em custo Sim. para a empresa que está contratando. E se você tem um drone que faça toda essa varredura, uma que é do alto, você vai ter uma visão mais aberta, melhor, né? Uhum. Então é algo que ajuda tanto, até mesmo para você poder mandar, né, um profissional, um segurança até o local que está acontecendo o ato, né? Então isso ajuda muito nessa questão do evento, qualquer tipo de a empresa, à noite, alguma coisa assim, ajuda muito, né? Sim, sim. O drone ele é mais utilizado em casos de evento, né? Porque são poucas horas ali de evento, então o drone ele fica ele fica nesse período ali fazendo esse mapeamento, na verdade, para poder ajudar na fiscalização, olhar, né, o evento se está fluindo tudo bem. Ele dá uma pronta resposta muito mais rápida. Com certeza. E passa para quem está vendo a gente também, Dudu, a questão do seguinte: qual dica que você dá se é uma empresa ou até mesmo uma residência, né? Para a pessoa, para que ela possa manter de uma forma mais segura, tanto se ela vai viajar, quem que ela tem que ter os contatos próximos ali, para ela ter essa tranquilidade aí no momento de uma viagem, de um lazer, enfim, ou até mesmo no seu dia a dia aí. A recomendação que a gente passa hoje para as pessoas, né, que realmente fazem esse tipo de viagem, ou até mesmo, né, um passeio, ou até mesmo para quem Saiu para trabalha, chega em trabalhar, casa, né? Sim. a pessoa trabalha, chega à noite em casa, a gente orienta nunca chegar e já entrar, parar no portão, fazer uma varredura, passa em frente da sua casa, no quarteirão, ver se não tem carro suspeito, se carro é do vizinho, se não é, se nunca viu aquele carro por lá, se viu, não pare no portão, vê a questão do portão, a rapidez de abrir, a distância, viu alguém suspeito na rua, não entre, liga 190, aciona, e quando for viajar, pega um vizinho de confiança, olha, eu estou indo viajar, evite quanto menos pessoas souber da sua viagem, isso é Melhor. melhor, garante aí uma segurança. Mas você tem que comunicar um vizinho, sempre uma pessoa de confiança próxima de você, para dizer, olha, eu vou viajar, vou ter como você dar uma olhada na minha casa, qualquer coisa que você vir, você me liga, ou liga na polícia e tal. Essas recomendações, né, que a gente passa aí para todos os nossos clientes aí e amigos próximos. É porque é aquela questão, né? O brasileiro, o ser humano em si, né? Tem aquela questão de pensar que nunca vai acontecer com si mesmo, né? Às vezes a gente vê o dia todo, toda hora, passando várias notícias de roubo, assalto, enfim, né? Aí na TV, nas redes sociais, enfim, a gente não tem aquela noção de que aquilo pode acontecer com a gente, então a pessoa acaba não tendo 100% daquela atitude, né? De se prevenir das situações, né? Isso é um mal dos brasileiros, né? Ou até mesmo das pessoas aí que desacreditam. Como eu disse a você no começo aí, hoje a criminalidade ela aumentou muito. Não, hoje a segurança quem tem assim, nós sabemos que quem deve fazer a nossa segurança é a segurança pública, né? Eu falo na rua. É um Mas nós direito, sabemos né? a dificuldade que tem nos efetivos que não consegue atender todas as demandas. Então, a segurança privada, ela veio para ser o braço, né, direito da segurança pública, para justamente suprir, tentar suprir essas demandas aí, dando mais segurança, né, para, claro, né, as empresas as empresas particulares, privadas, né, que de repente necessita de uma segurança, né, 24 horas, aí onde entra os nossos trabalhos aí. E passa pra gente, Dudu, pra quem quer conhecer mais a empresa, as redes sociais, site, como é que funciona? Ó, a nossa sede fica na cidade de Barreto, São Paulo, né? Quem quiser nos seguir aí no Instagram, é só clicar lá do Segurança Patrimonial, @gmail.com, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Entrou lá, tem todo o serviço, todo o trabalho, tenho certeza que Tem vai todo ter o um. serviço nosso lá, tem os nossos trabalhos, tá? Só aí vai saber um pouco da nossa história, quando foi, como criou a Dudu Segurança, porque veio e hoje como que nós estamos no mercado, graças a Deus, estamos aí atuando, né, em Barretos e quase toda a região aqui em volta nossa aqui.
Fechou. Obrigado pelo carinho, por estar com a gente nesse bate-papo, falando um pouquinho sobre a segurança no Brasil, que é algo que a gente tem que, sim, ficar sempre atento, né? Isso. É um assunto bastante pertinente, um assunto de grande importância hoje para todos nós brasileiros, principalmente nós aqui do interior, que às vezes, antigamente, a violência era só em cidade grande, né? Agora Hoje não. a violência ela se expandiu, ela veio para os interiores também, então hoje nós não podemos, linguajar, não ficar dando bobeira, né? Se você aí tem que se atentar nesse requisito, porque realmente o Brasil, né, o mundo está caminhando com uma demanda de criminalidade muito grande, cara. Então devemos nos preocupar sim com os jovens, principalmente os jovens, as crianças, os adultos, mulheres, se atentar, se aprofundar bastante e se tiver condições aí para sua empresa, para o seu mercado, seu comércio, sempre aí tá contratando aí o segurança para proteger o seu patrimônio ou até mesmo a sua vida pessoal, né? Sua vida particular. Com certeza. Obrigado, Dudu, mais uma vez aí por aceitar esse convite. Né? Depois nós vamos bater um outro bate falando sobre o Corinthians, que eu vi que você é corintiano, tá fixado aí no cenário. Valeu, obrigado. Abraço a todo mundo de Barretos aí. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição aqui para mais informações. Fechou, obrigado. E eu quero agradecer você também, muito obrigado, você que acompanhou nosso bate-papo, falando sobre a importância, falando sobre o mundo da segurança aí, porque a gente percebe realmente que, igual a gente comentou, né? Infelizmente a gente está num país que às vezes favorece muito mais o bandido do que o próprio cidadão do bem, né? Então é algo bem que, se a gente for, tem assunto muito pra gente bater um bate-papo aí falando sobre isso. Lembrar você mais uma vez aí para você compartilhar essa entrevista, para você compartilhar o limpi.com e também, claro, você vai navegando, porque você vai navegando, você vai ganhando pontos, acumulando pontos. Esses pontos depois você pode trocar aí por mimos, né? E também, claro, às vezes trocar até por moedinhas aí para você que navega aí no limpi.com. Forte abraço e até o próximo Estúdio Aberto.